Se tem um assunto aqui no canal que foi extremamente solicitado para virar vídeo, é o tal do balanceamento do combate. Mas por que será que os mestres têm tanta dificuldade com esse tema? E digo mais, será que isso é realmente necessário para um bom jogo de RPG? Olá pessoal, Tio Gruntar aqui na área, trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência equilibrando combates. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre balanceamento de encontros. O que é, por que é importante, qual é a grande dificuldade e, principalmente, vamos dar várias dicas de como deixar os seus combates mais interessantes. E veja no detalhe, eu não falei que as dicas vão ser para deixar seu combate balanceado. Eu disse que vamos deixar seus combates mais legais. E por que isso? Que desde cara eu vou te dizer que nem todo combate de RPG precisa ser balanceado. Na verdade, na minha cabeça, o ideal é que não seja. O ideal é fazer vários níveis de dificuldade durante o decorrer de uma campanha. É importante ter aquela luta mais fácil, que os aventureiros vão passar por cima dos inimigos, dando aquela sensação gostosa que os heróis são poderosos, eles conseguem esculachar. Também é legal ter os confrontos medianos, que exigem um pouco do grupo ali em termos de recursos, mas que de modo geral eles vão conseguir vencer. E aí, você como mestre pode deixar aquela luta mais importante, mais difícil, aquela luta do chefe ou de um subchefe, que vai significar muito para a campanha e para os aventureiros se eles conseguirem vencer. E aí, por último, algumas vezes você vai querer colocar na frente do grupo um inimigo muito sinistro, poderoso demais, que o grupo não vai ter como enfrentar. Pelo menos não ainda. A verdade é que a gente tem na história de livro, cinema e tudo mais, um monte de combate que não é balanceado. Pensa nos Hobbits contra os Nazgûl. Lá no topo do vento, você acha que era um encontro balanceado? Ou então o Darth Vader contra o Jedi novato lá, o Luke, no Império Contra-Ataque. Você acha que era balanceado esse combate? Só que pra gente aprofundar essa ideia, a gente vai ter que dar um rápido passo atrás. Tentar definir um pouquinho o que é um combate balanceado. E essa ideia é tão complexa que até para responder essa simples pergunta não é algo fácil. Dependendo para quem você perguntar, as respostas vão ser diferentes. Eu vou dar a minha, mas eu queria saber de você. O que você acha que é um combate balanceado? Coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo pra gente trocar uma ideia. Pra mim, no RPG, um combate balanceado é o que tem um nível de poder entre o grupo e os monstros, né, os inimigos, bem próximo, com um pouco de vantagem para os jogadores. De maneira então que o confronto vai ser perigoso para ambos os lados. De repente algum personagem pode cair, pode morrer, mas normalmente os jogadores vão vencer aquele confronto. E se isso é um combate balanceado, por que a galera fica tão preocupada? Por que isso é tão importante? E aí eu te respondo, porque de um lado, os jogadores querem ser desafiados. As conquistas mais difíceis, elas são mais valorizadas. Se todo combate na campanha for fácil, rapidamente a coisa fica sem graça. Se não existir um risco de verdade, o RPG acaba virando um teatro e pode acabar fazendo seus jogadores perderem o interesse. Por outro lado, se todos os combates foram excepcionalmente mortais, e aí a cada semana um personagem morre, cada semana tem alguém novo entrando, a coisa acaba perdendo um pouco a graça. Pelo menos a maneira com que as pessoas jogam RPG hoje em dia, com essa vontade de desenvolver as histórias junto, a história da campanha, junto com a história dos personagens. Claro que existem exceções, mas a maior parte da galera hoje em dia prefere jogar dessa maneira. E aí a gente chega nessa dificuldade para encontrar um equilíbrio. E por que tem essa dificuldade? Porque um jogo de RPG nunca vai ser uma equação matemática a ser resolvida. São infinitas variações e possibilidades. Então qualquer método ou fórmula padrão vai ser no máximo uma base para você poder alcançar um balanceamento. Pega, por exemplo, a mecânica de nível de desafio do D&D quinta edição. Ela é meio quebrada, meio zoada, tanto o original quanto do livro lá do Xanatar, que é um pouco melhor, mas ainda assim é complicado. E isso acaba acontecendo porque esses cálculos, além de serem chatos, eles não levam em conta um monte de variáveis. A diferença no tamanho de um grupo, se ele está unido ou separado, o quanto que os jogadores são experientes ou iniciantes, se as fichas estão combadas ou otimizadas, se o terreno favorece um lado ou o outro, se o grupo está descansado ou exaurido, se um lado está surpreso ou não, a quantidade de itens mágicos que a galera possui. E isso só citando algumas variáveis, tem muito mais coisa. E aí no meio de tantas situações, fica muito difícil garantir que o nível de desafio vindo de uma fórmula matemática vai produzir um combate balanceado, um combate equilibrado. Mas aí como é que fica? Qual a melhor maneira para poder balancear esses encontros? Será que essa tarefa é possível?
Tem como a gente fazer? Eu te digo que tem algumas técnicas e macetes que eu vou passar para você daqui a pouquinho no vídeo, que vão facilitar isso, só que agora eu queria primeiro fundamentar o caminho para você poder ter um combate balanceado, para você acertar desde o início. E a gente vai fazer isso por etapas. A primeira delas é calcular um modelo básico para entender o nível de desafio que você quer apresentar para os seus jogadores. Eu vou mostrar uma técnica legal, bem fácil, bem básica para você ter ideia dessa base inicial. Depois disso, são mais 3 fatores para você pegar o jeito. Fator número 1 é conhecer um pouco a matemática do jogo. Coisa bem simples, não fica neurado não, é tranquilo. Basicamente, a quantidade de dano e ponto de vida. Eu já falo nisso aí um pouquinho mais com exemplos que fica mais fácil. Vamos primeiro para o fator número 2, que é você conhecer o seu grupo. Que estilo de jogo que eles têm? Eles são um bando de maluco que sai atacando sem olhar para trás? Ou eles montam estratégias mais elaboradas? Tem aquele jogador tanque que tem 722 mil de AC? Ou é todo mundo meio squish? Só tem a galera mais furtiva, mais ágil? Se você conhecer o estilo do seu grupo, você vai ver que fica mais fácil para você encontrar os caminhos de balancear o combate. E aí, por último, nada do que eu falar aqui vai substituir a experiência. A verdade é que se você tiver em mente tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo, com o tempo você vai ficar melhor e melhor em balancear os combates. Você vai ficar esperto em que monstro colocar e entender no meio da treta o que tá acontecendo e o que você precisa fazer. Mas se liga, chega de teoria, bora pra prática. Vamos começar montando o encontro. Você precisa se apoiar em algo. E a gente vai usar o nível de desafio dos monstros. Como a regra oficial, para você ter um nível de desafio legal, são meio esquisitas, tanto o livro do mestre quanto lá no Xanatá, a minha proposta para você é a seguinte. Eu já falei desse camarada, é o mestre preguiçoso, eu gosto muito do conteúdo dele, e ele sugere o seguinte: independente do número de jogadores ou de monstros, ele tem uma fórmula para simplificar o cálculo da seguinte maneira. Para personagens de nível 1 até o 4, você vai somar a quantidade de níveis dele e depois dividir por 4 esse valor. Para personagem de nível 5 ou mais, você vai somar a quantidade de níveis dos jogadores e depois dividir por 2. O resultado dessa conta é o nível máximo de desafio que você pode colocar na soma de CR dos monstros. Qualquer coisa além desse número vai ser um encontro muito difícil, um encontro mortal. Você tem que manter igual ou abaixo. Deixa eu fazer um exemplo para você entender, mas a conta é bem simples, vocês vão ver. Imagina que você tem 6 jogadores de nível 2. Se você multiplicar os níveis, você vai ter uma conta de 12. Como eles estão abaixo do nível 4, você divide por 4, vai ter o resultado de 3. Então quando você for montar um encontro, é só você olhar esse número 3, e esse é o nível de desafio dos monstros que você pode colocar ali somando. Tem que dar no máximo 3, senão o combate fica muito difícil. Por exemplo, você pode usar 3 Yuan-Ti Pure Blood, cada um tem nível de desafio 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Ou então você pode usar um Quagot, que tem desafio 2, mais um Espantalho, tem desafio 1, vai dar 3 também na conta. Ou de repente você está fazendo um encontro numa tribo Goblin. Você pode ter um Goblin Chefe, que é desafio 1, e mais 8 Goblins, que é desafio 1/4. Somados eles vão dar 2, 2 com 1 do chefe, 3 também. Agora vamos fazer outro exemplo, com jogadores nível 7. Imagina que você tem um grupo aí com 4 jogadores. Se você somar todos eles, multiplicar tudo ali, vai dar 28. 4 vezes 7, 28. Já que eles estão 5 ou mais, aí a conta é um pouquinho diferente. Você vai ser 28 dividido por 2 só. O resultado vai dar 14. E esse é um total máximo da soma do nível de desafio dos monstros que o grupo pode enfrentar. Por exemplo, ó, se você botar um Death Tyrant, aquele Beholder Undead, ele tem o nível de desafio 14, vai ser uma luta bem parruda. Ou então, 2 monstros com nível de desafio 7, 7 com 7, 14. 2 Yuan-Ti Abomination, por exemplo. Ou então, se você quiser fazer uma salada, uma misturada danada, por exemplo, 2 Helmed Horror, cada um tem nível de desafio 4, vai dar uma soma de 8. Mais uma Displacer Beast, aquela pantera, nível de desafio 3. Mais um Grell, um monstrão sinistro, nível de desafio 3 também. Então, se somar tudo, você vai chegar nos 14, que é o número que a gente calculou, que dá uma briga difícil para esse grupo nível 7 com 4 jogadores. Espero que você tenha entendido, não tenha ficado muito enrolado. A ideia é básica e vai te dar um ponto de partida muito bom. E aí, se você quiser, só com isso, você pode partir pro abraço, para sua aventura, para o seu encontro, ter uma grande chance de dar um combate equilibrado. Ou se você quiser, a gente continua aqui no vídeo, você vai mergulhar um pouquinho mais fundo para entender como que o combate vai se desenhar. E a gente nem vai fazer uma profunda amostragem de matemática, não. Não vou ficar comparando acerto com ataque, com dano por round, nada disso.
quero te entregar uma parada simples. E eu te falo para você olhar só duas coisas. A primeira delas são os pontos de vida dos jogadores e dos monstros. E depois disso você vai focar na quantidade de dano que os jogadores e os monstros dão, para você poder entender um pouquinho o dano médio que vai sair ali todo round. E te digo que só com isso você já vai ter mais ou menos a ideia de quanto tempo um combate vai durar ou quão difícil ele vai ser. De novo, vamos embora para os exemplos que fica mais fácil para você poder entender. Imagina um grupo com 4 jogadores de primeiro nível, um bárbaro, um rogue, um clérigo e um mago. Coloquei aqui do lado a média de dano que eles vão dar mais ou menos por round. E se você assumir que todo mundo vai acertar tudo, você vai ver que eles dão mais ou menos um total de 39 pontos de dano. Daí vamos olhar a ficha de um meio ogro, que é um nível de desafio 1. Teoricamente, se você fizer as contas, você vai ver que ele é adequado para enfrentar esse grupo. Esse cara aí, ó, tem 30 pontos de vida. Ou seja, se todo mundo do grupo acertar o ataque, o meio ogro morre direto em um round. E você pode até assumir que nem todo mundo vai acertar, então seu meio ogro vai durar aí mais ou menos 2 rounds. Mas não adianta esperar muito mais que isso para ele nesse combate, se ele, por exemplo, perder a iniciativa. Agora se liga, vamos ao contrário, vamos ver o ataque desse meio ogro. Se ele estiver usando um machado de batalha com as duas mãos, ele vai dar em média 14 pontos de dano com um golpe. E isso é suficiente para basicamente derrubar qualquer personagem de nível 1. Então se ele atacar primeiro e acertar esse ataque, coisa já pode complicar um pouco pro grupo, porque ele vai derrubar um personagem. E aí aqueles 39 de dano já vão ser diminuídos. Personagem caído não dá dano. E aí tem a possibilidade do seu meio ogro viver por mais tempo. Se ele não for derrubado, quem sabe ele não acerta outro golpe e derruba mais um personagem. Isso é uma parada totalmente possível de acontecer. E olha que eu peguei um exemplo bem simples, hein? Primeiro nível ali, de boa. Mas mesmo nessa situação, dá para perceber que tem muitas variáveis que podem mudar completamente o rumo do combate. Em níveis mais altos, com mais habilidades especiais, magia, coisa em área, efeitos de controle, complica demais essa conta. E é por isso que a gente parte daquele número inicial lá, com aqueles níveis de desafio já setados. E aí, amigo, deixa pros deuses do RPG resolverem. Será que você precisa se preocupar muito com isso? Eu diria que não. É problema dos seus jogadores vencer os combates. Eles têm que aprender a lidar com essas situações perigosas e mais delicadas. Mas de modo geral, pra mim, sempre foi útil ter uma ideia da quantidade de pontos de vida dos monstros, dos personagens, quanto de dano cada um aplica, mais ou menos quantos rounds o monstro vai sobreviver contra o grupo. É bom você ter uma ideia do estrago que cada lado pode fazer. E quanto mais ideia você tiver, mais experiência você vai tendo. E eu já falei o quão importante você ter experiência para poder pesar a mão aqui e ali, balancear os combates de maneira mais eficaz. E se você tá achando tudo isso muito louco, fica tranquilo. Depois de você rodar alguns combates, fizer alguns testes, prestar atenção nessas coisas, você vai ver que esses números eles vão ficando mais evidentes na sua mente. Pode confiar, esse primeiro momento pode ser meio assustador, mas aos poucos as coisas vão se acertando, sai pegando experiência, vai sentindo os macetes, e quando você menos esperar, você tá balanceando os combates já na sua mente, ali na hora, seja como precisar. E ó, se liga, chega de número chato, bora por umas técnicas mais aplicadas, que são facinhas e vão te ajudar a balancear melhor os combates. Deixa eu só fazer mais uma vez um parênteses rápido aqui, também não é pra pedir like, só pra deixar uma parada clara e evitar treta futura, eu não gosto de treta. Algumas das técnicas que eu vou apresentar aqui vão modificar o combate enquanto ele tá rolando. Poxa, se eu tô falando pra vocês que é muito difícil preparar um combate, balancear ele antes, na hora que você tá pensando, então uma solução mais viável, mais palpável, é fazer esse balanceamento enquanto o combate tá rolando. Só que existe uma vertente de mestres que acredita que isso nunca pode ser feito. Que uma vez que a iniciativa foi rolada, acabou a criação do mestre, ele só vai conduzir o jogo. Os monstros estão setados, os jogadores estão lá, e o dado é que vai decidir o que acontece. Só que eu discordo dessa ideia. Se você pensar, por exemplo, numa cena de roleplay, o mestre tá ali improvisando o tempo todo, mesmo que ele tenha pensado algo diferente pro NPC. Ele vai adaptar e refazer a situação de acordo com o que os jogadores estão fazendo, é ou não é? Por que isso também não pode ser feito lá no combate? Isso é mó treta, bicho, eu não quero entrar nesse assunto aqui não, a gente tá focado em ajudar o mestre. Então vamos sim falar de maneiras que o mestre pode ajustar o combate enquanto ele tá enrolando, mas olha que importante, sem ser injusto com os jogadores. Então você precisa ter em mente algumas situações. A primeira delas é que, tipo, é muito legal para os jogadores quando eles atropelam um combate. Quando eles detonam os inimigos de maneira decisiva, arrebenta com os vilões. Pro grupo isso aí, de vez em quando, é muito legal. Principalmente se essa vitória arrasadora veio de alguma ideia maneira que eles tiveram, de alguma jogada decisiva que fez uma diferença muito grande, se o grupo inteiro teve sinergia, se eles planejaram muito bem, ou seja,
seja, se o grupo teve mérito para poder fazer esse combate se tornar fácil. E aí, se esse for o caso, meu amigo, vai com Deus, deixa os jogadores terem a glória, finaliza o combate, bola pra frente, todo mundo vai ficar feliz e contente. Só que, se os jogadores atropelaram um combate que deveria ter sido difícil, de repente por um erro do mestre na hora de preparar as coisas ou de conduzir o combate, ou então o problema do sistema que é meio desbalanceado ou quebrado de um lado ou do outro, na minha opinião, é totalmente possível, inclusive recomendável, que o narrador dê aquela modificada na cena para deixar as coisas mais legais. E ó, eu nem tô falando em mudar o resultado do dado por trás do escudo do mestre não, porque eu acho que existem maneiras melhores para você adaptar um encontro sem ter que mexer no dado. Acompanha aqui comigo o raciocínio. Imagina só, 2 anos de campanha, o grupo perseguindo ali o Vecna, o super vilão. Na hora do confronto final, todo mundo empolgado, o mestre dá aquela bobeada, faz uma merda, erra a cena, e aí o poderoso Lich, em 2 simples rounds, o grupo sem esforço nenhum vai lá e derrota o Vecna. Que graça que tem isso. E os jogadores podem até ficar felizes ali na hora, todo mundo empolgado, matamos, vencemos. Só que depois, com certeza, vai bater aquele sentimento esquisito de que não foi o combate que eles esperavam pro final da campanha. Fica aquele gostinho meio ruim na boca, tá ligado? Não seria muito mais legal se, em vez de ser destruído, de repente o corpo do Vecna levantasse novamente, assumindo uma nova forma e reiniciando um combate épico? Esse é um macetinho que o mestre pode usar para interferir no andamento do combate ali on the fly. E que outras coisas a gente pode fazer para ajudar nessas situações de balanceamento, seja a favor ou contra os jogadores? Minha primeira dica é para você fazer os combates em ondas de inimigos, em etapas. Você pode preparar o terreno de batalha de maneira que os reforços possam chegar a quaisquer momentos, que tem uns túneis ou umas passagens abertas, coisas assim. Daí você comunica isso para os jogadores, usando qualquer maneira que você queira. Pode ser um tremor de terra, pode ser passos distantes se aproximando, pode ser tambores, coisas assim. E se você fizer isso, quando esses inimigos chegarem, os seus jogadores já vão estar esperando, eles não vão estranhar. A cada onda de inimigos, você como mestre pode avaliar o combate. Se ele tá muito fácil, então a nova onda de inimigos pode chegar mais pesado, com mais gente ou dando mais dano. Se o combate tá muito difícil, então a nova onda de inimigos pode chegar mais fraca ou de repente nem aparecer. Lembre-se que seus jogadores não sabem o que você tem planejado. Alguma coisa só acontece dentro do jogo quando você narra ela. Então você pode até ter planejado 3 ondas de inimigos chegando para depois o chefão final aparecer. Se na primeira onda seus jogadores já foram detonados e você não quer completamente massacrar ele, é só você segurar os reforços, não manda mais onda nenhuma, deixa seus jogadores se recuperarem para depois poder enfrentar o vilão em outro lugar numa próxima cena. Seus jogadores nunca vão saber que você planejava fazer o confronto final com o vilão ali depois daquelas ondas. E o contrário também é verdade. Se na primeira onda de ataque seus personagens atropelam os monstros, talvez seja melhor colocar uma criatura mais parruda na segunda onda. Seus jogadores nunca vão saber que esse monstro mais forte não tinha sido planejado inicialmente. Só você como mestre sabe isso. A segunda técnica, na verdade, é um conjunto, são os poderes dos monstros que seus jogadores estão enfrentando. Muitas vezes, se você olhar a quinta edição, por exemplo, os monstros são muito limitados. O cara anda, ataca, sem ter muito mais coisa para poder ameaçar o grupo. Então você pode se sentir livre para modificar um pouquinho as fichas, os poderes, as habilidades dos inimigos. Se você acha que você precisa de uma criatura com um pouquinho mais de ponto de vida também, às vezes seu grupo tá cheio de item mágico, tá dando dano pra caramba, você conhece seu grupo, lembra que eu falei lá atrás? Então você vai lá e bota um pouco mais pontos de vida nos monstros. E daí que esse Goblin tem 70 pontos de vida? Ele é o Goblin herói aí da vila, rapaz. Qual o problema? Sabe lá se não foi o necromante que deixou ele bombado desse jeito? Seus jogadores não sabem. Faz o que você achar que tem que fazer. Se o grupo tem um tanque com a classe de armadura muito alta, talvez você precise ameaçar ele com um ataque que não dependa de um acerto. Um monstro, por exemplo, que cospe ácido, aí o jogador tem que fazer um teste de salvaguarda. Ou então você vai armar um combate que, em vez de ficar batendo no tanque, vai atacar a backline, fugindo desse tanque meio intransponível. Lembra que eu falei ali do Vecna que pode renascer numa segunda forma? Essa segunda forma, a famosa segunda barra de HP do chefe, funciona muito bem em combate. Você pode descrever os personagens detonando o inimigo, rebentando com o corpo dele, até que esse corpo começa a se transformar, ganhando uma nova forma, revelando uma criatura com poderes diferentes e que vai ali continuar na porradaria, continuar no combate. Tudo isso são coisas
que você pode ir utilizando, adicionando nos seus encontros. Isso faz muito parte de um próximo vídeo que eu quero fazer de desenvolvimento de encontro, mas eu queria fazer esse balanceamento primeiro. Mais na frente a gente vai ter o desenvolvimento de encontro. Só se liga numa parada, cuidado nessa utilização de recursos. Não abusa muito dessas coisas, não é todo combate que precisa ter algo assim. Se os jogadores começam a perceber que todo combate tem uma sacanagem diferente e que eles nunca conseguem ter uma luta, entre aspas, limpa, de boa, onde os monstros vão estar sempre exigindo algo a mais, eles podem acabar perdendo a confiança no mestre, sabe? Lembra lá atrás, no vídeo que a gente fez, que não é mestre contra jogador, você tem que abraçar o seu grupo. Você está fazendo tudo isso para deixar o combate mais interessante, e não para punir, para ferrar seus jogadores. Antes da gente seguir em frente, deixa eu passar só mais alguns macetes que seus monstros podem ter para ajudar eles nos combates. Quando a party está muito boa e você sente a dificuldade, como mestre, de desafiar o grupo. O primeiro deles é a movimentação extra. Sem movimentação, você vai perceber que os monstros de D&D Quinta Edição, por exemplo, acabam sendo massacrados. Ficam travados e vão ser detonados. Então, ter movimentação extra, talvez um teleporte, talvez uma movimentação na bonus action sem tomar ataque de oportunidade, coisas que façam ele ter um terreno mais favorável, ajuda muito. A outra dica é ter um dano à distância, seja ele qual for. É sempre muito ruim quando o monstro, a criatura, só pode atacar melee. Se ele não puder atacar a backline, ou se ele não puder se colocar num local de vantagem e atacar de longe, fica muito complicado. Nesse mesmo sentido, ter algum dano em área também ajuda muito o monstro. É uma mão na roda quando a party está muito parruda e você precisa ter ferramenta para poder danificar eles. E se você está fazendo uma batalha final contra um chefão, ele precisa de resistência lendária, ou já era, não tem como. Ele vai ser simplesmente atropelado. Ainda falando de D&D Quinta Edição em batalhas contra chefões. A não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo, evita colocar o grupo inteiro contra um único inimigo. Por conta da questão de economia de ação, o grupo normalmente vai ter muita vantagem. Então é muito mais fácil desenvolver um combate para esse chefão se ele tiver uns capangas com eles. E eu sei que tem aí as ações do Covil e também as ações lendárias, mas mesmo assim é difícil para um monstro sozinho dar conta do grupo inteiro. E se ainda assim você quiser isso, nunca esqueça as ações do Covil e as ações lendárias. Usa elas bastante, senão você não vai conseguir vencer a party. E a última dica aqui antes da gente ir pra frente é sobre terreno. Se você criou combate num terreno que os monstros têm natural vantagem, a situação muda completamente. Então pensa nisso na hora que você estiver desenvolvendo a porradaria. De novo, era o vídeo que eu queria. Como desenvolver encontros, combates, e não balancear. Mas deixa eu deixar um exemplo simples aqui pra você. O que você acha que é mais difícil? O grupo enfrentar duas aranhas gigantes numa sala fechada normalzinha, ou as mesmas duas aranhas gigantes com o grupo escalando um barranco e sendo atacado pelos monstros? Esse tipo de coisa é muito maneira e você pode pensar nisso na hora que você está desenvolvendo o combate. Eu tenho uma dica a mais aí, focada em mestres experientes, no caso não para balancear, mas para dar aquela acelerada no combate. Só que antes eu queria falar sobre como o mestre pode ajudar os jogadores ao invés dos monstros no meio do combate. Até agora todas as dicas que a gente deu foram para ajudar os monstros. Mas e se o mestre acabou errando a mão e colocou um desafio difícil demais? Se sem querer seus jogadores estão sendo massacrados no meio do combate, o que você como mestre deve fazer? E algumas vezes a resposta é nada. O mestre não precisa fazer nada. Deixa que o grupo se vire e encontre alguma maneira de resolver a situação. Eles podem tentar lutar até a morte, mas eles podem tentar fugir, correr, vazar, podem tentar conversar, podem se entregar. Pode usar um item mágico de maneira diferente que ninguém espera que vai fazer a diferença. Enfim, muitas vezes os jogadores surpreendem a gente como mestre. Só que se você tá vendo a coisa ficar sinistra, estranha e quer interferir ali no meio, você tem que fazer de uma maneira que os jogadores não percebam que você tá dando aquela aliviada. Porque se eles perceberem isso, o jogo instantaneamente perde a graça. O jogador pode até se salvar e ficar aliviado, mas no fundo ele vai saber que não foi bem sucedido, a vitória não tem um gostinho legal, eles ficam desconfiados de tudo pra frente, é uma merda. Então cuidado demais se você for modificar alguma coisa no combate nesse sentido. Dito tudo isso, se o combate está muito difícil para os jogadores, você quer dar uma ajuda para eles, você não quer massacrar eles, então faz da maneira certa, tem alguns macetinhos para eles não perceberem que você está ajudando. Ou eles podem até pensar nisso, mas nunca vão ter certeza, então fica de boa.
A primeira coisa que você pode fazer é dar um comportamento não ótimo, não perfeito para os inimigos, para os monstros. Você pode, por exemplo, dividir os ataques entre os jogadores. Em vez de focar em um personagem só e derrubar ele rapidamente, você divide o dano e evita derrubar os aventureiros de maneira muito rápida, dá chance para eles se recuperarem. Uma outra coisa que você pode fazer é atacar o tanque, que vai aguentar mais pancada, ou o personagem que ainda tem mais pontos de vida. Isso também vai ajudar a dar tempo pro grupo sobreviver e poder se recuperar um pouquinho, ter alguma ideia ou escapar da situação. De novo, seus jogadores não sabem o que você planejou, não sabem as estatísticas dos inimigos. Sabe aquela magia desintegrar que você deixou ali no mago inimigo guardada? Se você tá num combate muito sinistro, você simplesmente não usa ela. Seu jogador nunca vai saber que o mago inimigo tinha o desintegrar e você não usou e aí eles venceram o combate. Claro que você nunca vai falar isso pra eles, deixa quieto. Nem depois, quando o jogo já tiver acabado. Isso é segredo do mestre, fica morto. Nesse mesmo sentido, sabe aquele poder especial do chefão, ou aquela segunda barra de vida que você estava planejando? Se o combate tá sinistrão, seu grupo tá praticamente morto e eles conseguiram dar uma última pancada no chefe, deixa isso quieto. Deixa o chefe morto. Pra que segunda barra de vida que vai simplesmente derrubar toda a galera? Seus jogadores nunca vão saber que esse cara tinha esse poder especial que você planejou. Deixa ali quietinho, nunca conta nada pra ninguém e se satisfaça com a felicidade dos seus jogadores de terem vencido um confronto tão pegado. Enfim, eu acho que alguns macetinhos assim é muito melhor do que você mudar um resultado de dado por trás do escudo. Você, como mestre, consegue ter um pouco de controle em relação aos seus erros de preparação. E veja bem, muito do que eu falei aqui se aplica quando você, como mestre, erra a conta do combate. Faz ele difícil demais, além da conta. Se seus jogadores fizeram besteira, fizeram um monte de cagada, e aí ficaram numa situação sinistra, minha dica é para não aliviar muito a pele deles não. Tem todo o problema que eu falei anteriormente, de você facilitar eles saberem que você está facilitando. E se seus jogadores estão fazendo besteira e mesmo assim estão se safando, o RPG acaba perdendo a graça. Não tem um desafio real, seus jogadores nunca vão sentir que eles vão realmente morrer. Eles vão achar que eles podem fazer qualquer besteira e você vai ajudar eles, ou eles vão sobreviver pelo poder do protagonismo. E antes de acabar esse vídeo, eu queria dar uma última dica rápida para os mestres mais experientes, como eu tinha prometido. Essa dica é em relação aos combates de D&D quinta edição, que muitas vezes acabam demorando demais, passa do tempo que você gostaria que ele ocupasse no meio de uma sessão. Isso acontece muito quando os jogadores estão em níveis mais altos. O combate acaba se arrastando e uma coisa que eu tenho feito é transformar os meus monstros em canhões de vidro, tá ligado isso? Tem pouco HP, mas dá muito dano. Eu tenho gostado desse tipo de solução porque os combates acabam rápido. O chefão bate muito firme, bate muito doído, mas ele morre rápido também. Eu tenho achado que isso dá mais emoção e velocidade ali no jogo, no combate. Fica essa dica aí pra você dar uma testada, mas cuidado, que às vezes dá merda, cara. É muito dano, às vezes o jogador pedala. Então só recomendo os mestres mais experientes tentarem esse esquema aí, mas depois me diz aqui embaixo nos comentários se você já fez isso, já experimentou, se deu certo ou se deu uma cagada total. Eu acho que é isso, meus amigos. Eu peço desculpa por ter demorado tanto pra fazer esse vídeo. Foi muito difícil colocar no papel todas essas ideias. Eu não sei se foi o suficiente para poder explicar a você e ajudar num balanceamento de combate. É um assunto muito complicado, muito difícil. Com experiência você vai ficando mais proficiente, vai conseguir fazer o que a gente traz aqui nas nossas campanhas, por exemplo. Se você acha que faltou alguma coisa, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você ainda tiver alguma dúvida ou uma situação específica que você quer saber. E se você que já é mestre há algum tempo e tem alguma técnica que eu não falei aqui, mas que pode ajudar a comunidade, por favor, escreve aqui embaixo também pra gente manter essa discussão, mesmo depois que eu postar o vídeo. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que você tenha curtido, que ele tenha sido muito útil. Vou deixar aqui em cima o link para um outro vídeo, onde eu falo do nosso financiamento coletivo. É uma parada muito importante e se você for mestre, vai te ajudar também. Quem assinar o Catarse, nosso financiamento, vai ganhar um monte de material para você poder utilizar nas suas mesas. Tem um monte de música, por exemplo, catalogada, separada direitinho, combate, terror, taverna. Tem um monte de imagens, tem mapas, tem coisas assim que vão te ajudar muito e você vai estar me dando aquela moral absurda. Todo o dinheiro arrecadado no financiamento coletivo está sendo revertido aqui para o canal do YouTube. A gente contratou um editor e o conteúdo está saindo de maneira muito mais rápida agora, você deve ter percebido. E ó, para dar aquele incentivo ainda maior, se você fizer a assinatura agora em março, ainda dá tempo, tá chegando no final, mas vai dar, você vai concorrer a esse livro aqui. Eu vou fazer um sorteio no início do próximo mês, sorteando o Candlekeep Mysteries, está fechado, ó, no plástico. Esse livro vai para sua casa. Mais um motivo aí para você contribuir com o nosso Catarse. Vou deixar o link aqui que tem mais informações. E eu vou ficando por aqui, meus amigos.
Valeu demais a moral, o carinho. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu, galerinha. Abraço!